Olá Brasil, olá fascinados por True Crime, olá podcast, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries e músicas. Nos últimos anos, o gênero True Crime dominou as telonas, seja em filmes, séries ou documentários. Mas o que realmente chama a atenção não é só o crime em si, e sim como essas histórias são contadas. Tem filme que pega um caso real e transforma algo ainda mais impactante com ideias ousadas, reviravoltas inesperadas e até críticas sociais escondidas no roteiro. Eu fiz uma curadoria pesadíssima de algumas soluções com premissas curiosas e intrigantes, inspiradas ou não em casos verídicos, artigos jornalísticos, entre outros, mas que oferecem abordagens únicas e até surpreendentes. Então, chega de papo para o vídeo. Depois da vinheta, nós conversamos sobre 10 filmes com premissas curiosas e intrigantes para quem curte crimes reais. Baseado no artigo The Suspect Wars Louboutins de Nancy Jo Sayles com distribuição da A24 e Universal Pictures, The Ring Bling retrata a vida de um grupo de adolescentes obcecados por fama e luxo que invadiram as casas de celebridades famosíssimas como Paris Hilton, Lindsay Lohan e Orlando Bloom para roubar roupas, joias e tudo que brilhasse como seus sonhos. Bad choices. Who you have as your friend. Can't take her dog. But he likes me. The Ring Bling pode até parecer só mais um filme sobre adolescentes mimados invadindo mansões, mas o longa-metragem também funciona como um reflexo da sociedade pós-crise econômica americana de 2008. Enquanto boa parte da população norte-americana lidava com o desemprego, a perda de imóveis e incertezas financeiras, o culto à fama e ao consumo seguia firme no topo das redes sociais e reality shows. O contraste entre a recessão vivida pelas massas e o glamour inatingível das celebridades criou um vácuo moral onde o desejo de ter se sobrepôs ao ser. A gangue retratada no filme não roubava por necessidade, mas também por fascínio. É aí que o filme da diretora Sofia Coppola acerta em cheio. Ele expõe uma juventude moldada por aparências, vivendo em um mundo onde a fama parece mais acessível que a própria estabilidade. E olha que esses jovens retratados, eles não eram de uma classe mais baixa, eles eram de uma classe mais alta. O roteiro aqui de The Ring Bling, também assinado pela diretora Sofia Coppola, é direto e observador. Ele não tenta justificar os crimes, nem tampouco dramatizar demais os seus personagens. Em vez disso, a diretora ela adota um tom quase frio, quase que funciona como um espelho. Ela mostra a superficialidade e a alienação daqueles jovens, pautas grandes, discursos e essas coisas que fariam o filme, na minha opinião, ser bem capenga. A diretora ela constrói a narrativa a partir de diálogos reais, até que alguns são retirados de entrevistas e reportagens. O destaque, na minha opinião, é para Emma Watson, que ela se destaca aqui com a sua personagem, a Nick, entregando uma performance cínica e provocativa, inspirada em uma das figuras reais, né, da gangue. O Israel Brassard, que interpreta o Mark como vulnerável e deslocado, funciona como o olhar, né, do espectador dentro mesmo daquele grupo. A Kate Chang, como a Rebecca, lidera a gangue com uma personagem que aposta muito numa frieza
e uma obsessão silenciosa pela fama. Temos também aqui a Thaisa Farmiga e também a Clary Julianne, que também estão bem nos seus respectivos papéis de coadjuvantes deslocadas, ajudando a reforçar o clima de futilidade e desinteresse que dominam o grupo apresentado. The Ring Bling, a gangue de Hollywood, não é somente um filme de suspense barra comédia sobre adolescentes criminosos e um retrato desconcertante de uma juventude moldada pelo vazio, pela fama instantânea. Muito impressionante, impecável e altamente bem escrito, com ótimas atuações, a direção barra montagem sensacional. Se você ainda não assistiu, assista porque vale muito a pena. Baseado no romance Goodbye Psicanálise do autor Arthur Le Berny e baseado não só em crime real, mas em vários crimes, o antagonista desse longa aqui, que eu vou recomendar para vocês, é uma amálgama de outros assassinos infames como Jack o Estripador, John Reginald, Halliday Christie, que matou pelo menos 8 pessoas nas décadas de 40 e 50. O filme em questão é Frenesi. Frenesi acompanha um ex-piloto do RAF injustamente acusado de ser o assassino da gravata, um serial killer que estrangulava mulheres em Londres. Em busca de provar sua inocência, ele precisa enfrentar o julgamento público, a polícia e sua própria relação com o verdadeiro assassino. Esse foi o penúltimo filme do diretor de cinema Alfred Hitchcock e também o primeiro em muitos anos que ele filmou no Reino Unido, voltando às suas raízes londrinas. Aqui ele deixa de lado todo o glamour de Hollywood e entrega um suspense mais cru, direto e violento, com uma carga sexual muito mais explícita que muito de outros dos seus trabalhos anteriores. Mas será que é bom? Apesar de não ser uma obra de ficção, Frenesi foi fortemente inspirado em crimes reais que marcaram o Reino Unido, principalmente os assassinatos cometidos por John Christie, que era ali, segundo fontes, era um serial killer britânico que matou diversas mulheres ali nas décadas de 1940 e 1950, escondendo os corpos dentro de casas, dentro das casas ali. Assim como acontece no filme, o Christie ele era um homem aparentemente comum, e assim, segundo as minhas pesquisas, os crimes eles foram descobertos, anos mais tarde, chocando, a opinião pública. O elenco, que é menos conhecido do grande público, entrega atuações marcantes. O John Finch interpreta aqui o protagonista, uma atuação muito interessante, apresentando aqui um nervosismo e uma intensidade, enquanto Barry Foster é assustadoramente charmoso como o vilão Bob Ruski. A ausência de grandes astros foi realmente uma belíssima escolha do Hitchcock para deixar o público ainda mais imerso na história, sem ter aqui muitas distrações e que funciona, que é uma beleza. Eu não conheço muitos dos filmes do Alfred Hitchcock, eu conheço mais os clássicos, mas sempre teve isso na sua filmografia. O roteiro de Frenesi é preciso, clássico e direto ao ponto. Anthony Shafter, que é o mesmo, ele trabalha com a tensão crescente de um falso culpado, um tema recorrente na carreira do Alfred Hitchcock. A grande diferença aqui é a crueza. O filme ele não tem medo de mostrar o grotesco tanto no humor mais negro quanto na sua violência. A construção do verdadeiro assassino é feita com calma e ironia, e a tensão entre a inocência e a culpa é mantida até os últimos minutos. Aqui em Frenesi, Alfred Hitchcock retorna com maestria ao que sempre fez de melhor.
um suspense psicológico. Ele joga aqui a gente, o espectador, a todo tempo, revelando a identidade do assassino logo de cara e nos deixando ansiosos, né, por como será que esse assassino vai ser pego. O famoso suspense do conhecimento, uma técnica que o próprio Hitchcock explicava. A tensão é maior quando o público sabe de algo que os personagens ainda não sabem. Há aqui várias técnicas que o cineasta usou na ação aqui do suspense. Há o uso, né, do suspense do conhecimento, plano sequência, travelings longos, silêncio como tensão, montagem paralela, ironia dramática e o uso, né, aqui como cenário, né, o uso, né, da Londres real. Isso aqui é feito com muita maestria, né, pelo diretor, dando tanto as suas ideias, mas fazendo com que o público procure na tela tudo o que está ou não encaixando na história. É um filme muito interessante que está disponível aqui mesmo no YouTube. Escrito, dirigido e produzido pelo diretor do momento, Osgood Perkins, e um filme que fez um enorme sucesso entre os cinéfilos e fãs do terror. Temos aqui Longlegs, Vínculo Mortal, que talvez seja o filme mais obrigatório dessa lista. Lembra que eu falei que nem todos os filmes são baseados em crimes reais? Pois é. Em Longlegs, acompanhamos uma jovem agente do FBI, vivida pela atriz Maika Monroe, que ela é encarregada de solucionar uma série de assassinatos brutais ligados a um elemento satânico e mensagens cifradas. No centro do crime está um assassino apelidado de Longlegs, que é interpretado brilhantemente pelo ator Nicolas Cage, uma figura quase mística e aterrorizante que envolta em símbolos, manipulações e um passado extremamente perturbador. A investigação se torna cada vez mais pessoal e sobrenatural, criando uma tensão que desafia a lógica, a fé e a sanidade. He'll kill and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark. Embora Longlegs não seja diretamente baseado em um caso específico, ele bebe forte de fontes de crimes reais, especialmente aqueles envolvendo serial killers como Ted Bundy e Richard Ramirez. A narrativa ela é construída com base em perfis psicológicos reais de assassinos em série, seu foco no ocultismo, simbolismos e padrões realísticos que remetem às investigações verídicas do FBI na década de 80/90. Ele é escrito pelo próprio diretor Osgood Perkins. O roteiro ele é econômico, simbólico e cheio de sugestões visuais. A trama trabalha com atmosfera em vez de respostas simples, respostas claras, usando e não dito como motor do suspense. Com a estrutura fragmentada e uma crescente sensação de paranoia, o roteiro aposta mais no desconforto do que no susto fácil, misturando investigação criminal com terror cósmico e sobrenatural. Algo raro, né, nesse cinema mais mainstream. Embora eu esteja recomendando, eu não acho esse filme toda essa perfeição que muita gente diz. Eu acredito que o filme tem sim ótimas qualidades, principalmente no roteiro e na sua direção. Realmente Sam é brilhante. E também eu gosto muito das interpretações do Nick fucking Cage e da Maika Monroe. Mas tudo fora disso aí que eu falei, na minha opinião, é muito pragmático e até sem foco. Vale muito a pena, é uma produção que eu gosto muito não, mas é um filme bem nota 7. E é isso, eu recomendo bastante. Lançado em 2022, Estrangulador de Boston é baseado em eventos reais e acompanha Loretta McLaughlin, que é vivida pela atriz aqui, né, que é uma repórter Record American que começa a investigar uma série de assassinatos brutais em Boston durante a década de 1960. À medida que os crimes se multiplicam e as conexões entre eles, né, se tornam mais evidentes, Loretta, ao lado da colega Jean Cole, que é vivida
pela atriz Carrie Coon, desafia o machismo do jornalismo daquela época e mergulha num caso cheio de incertezas, corrupções e falhas investigativas. Esse longa, né, de 2022, uma visão mais investigativa e menos sensacionalista da figura do serial killer conhecida como o Estrangulador de Boston. Mas será que esse filme é bom mesmo? Your safe little world is... Outras adaptações desse mesmo caso, e essa versão de 2022 se distancia da figura do assassino e coloca o foco no jornalismo investigativo feminino, mostrando como essas mulheres lutaram para serem levadas a sério em um ambiente dominado por homens. A obra mistura suspense, drama investigativo e muita, mas muita crítica social. Keira Knightley entrega uma performance contida e intensa, longe de seus papéis românticos, né, mais conhecidos. Quem aí gosta da atriz sabe muito bem dos outros papéis que ela já trabalhou. Aqui ela entrega realmente uma belíssima interpretação, e o filme ele tem uma estética sombria, com a fotografia e a direção de arte que remetem o Boston da década de 1960. A trama aposta mais no clima de tensão crescente do que nas cenas graves. Inclusive, eu pesquisei aqui umas coisinhas, tem uma curiosidade aqui, que o caso do Estrangulador de Boston envolveu mais de 13 assassinos, e até nos dias de hoje há certas discussões sobre a real identidade dos criminosos. O filme ele toca muito nessas complexidades, inclusive sugerindo a possibilidade de múltiplos autores. É impressionante para quem quer ver uma obra true crime bem cabulosa. Dirigido e atuado por Spike Lee e escrito por Michael Imperioli e Victor Colicchio, com colaboração do diretor Spike Lee. Temos aqui O Filho de Sam, que é uma espécie de drama, comédia, thriller, com um QI aqui de psicodélico. O Filho de Sam não é exatamente uma cinebiografia, né, do serial killer David Berkowitz, né, que é também conhecido como o Filho de Sam, o Son of Sam, né, o Filho de Sam, mas sim um retrato social da década da Nova York de 1977, durante o verão que ele aterrorizou a cidade com seus assassinatos bizarros, medonhos. A história acompanha Vinny, um cabeleireiro do Bronx que leva uma vida dupla, que é casado com Diona, porém, ele é viciado em sexo fora do casamento, e o seu amigo Rich, que é o Adrian Brody, que é um punk que volta ao bairro com visual e atitudes que provocam a desconfiança dos moradores. Meio ao calor, apagões, paranoia e violência, a tensão coletiva cresce e os moradores começam a suspeitar uns dos outros, enquanto o verdadeiro assassino permanece a solto. 44 Touchstone Home Video presents a Spike Lee joint. Será mesmo que essa recomendação desse filme vale realmente a pena? Sim, especialmente se você que está me assistindo, se você gosta de filmes que misturam gêneros, né, drama, crime, político, crítica social, com uma abordagem mais autoral. Não espere aqui um típico thriller de serial killer. Summer of Sam, Filho de Sam, é um mergulho no colapso de uma comunidade sob pressão, um estudo de personagens e um retrato de uma Nova York suja, pulsante da década de 1970. A trilha sonora ela é fortemente marcada pelo punk e também pelo disco da década, né, apresentado, né, na década dos anos 70, dando aqui um tom muito mais frenético e caótico daquela época. A paranoia, o preconceito, o conservadorismo e o moralismo
exacerbados, são muito explorados de uma forma muito intensa, brilhante até, e muito crua. A câmera, né, de Spike Lee, ela é estilizada, ela é nervosa e cheia de energia, com cores muito vibrantes e muito marcantes. É como se a fotografia ela realmente fosse um personagem. Além de ser um filme sobre a busca de um assassino em série, o filme fala de alguns subtemas e subtextos que, dentre os que eu peguei assim, cara, eu já vi esse filme há um tempinho aí, ele fala sobre a histeria coletiva, preconceito contra o diferente, crise da masculinidade, sexualidade reprimida, hipocrisia moral e a relação entre a mídia, o medo e a violência, além de outros temas que eu não consegui pegar todos os temas assim de cara. E assim, se você busca uma obra que vai te tirar da sua zona de conforto, olha, Filho de Sam, lançado em 1999, é o filme ideal para você. Eu não sei onde ele, acho que ele está em cartaz na Amazon Prime, mas eu não tenho certeza, eu vou procurar e deixar as informações para vocês. Escrito e dirigido por Scott Derrickson, um diretor que eu já rasguei muita cera no meu vídeo sobre a entidade, naquele meu falecido canal. Temos aqui Telefone em Preto, que inclusive terá uma sequência lançada ainda nesse ano, eu acho que no mês de outubro. O filme de 2022 é o seguinte, o longa ele acompanha um adolescente, que é o Finney Shaw, que é um garoto de 13 anos que é sequestrado por um assassino em série conhecido como o Grabber, né, e mantido ali preso em um porão isolado. E lá acontece o seguinte: encontra um telefone preto antigo que, apesar de estar desligado, começa a tocar, e para a surpresa do jovem rapaz, as chamadas vêm das vítimas anteriores do assassino que tentam ajudá-lo a escapar. Not since I was a kid. I'll scream. I'll scratch your face. This face? Eu não sou exatamente um grande fã do Telefone Preto, mas consigo sim reconhecer várias qualidades que tornaram esse filme tão interessante e tão divertido. O Scott Derrickson, juntamente com o roteirista, que eu esqueci, mas é esse carinha aqui, e as demais outras áreas da produção, conseguem fazer uma mistura bem legal, né, de terror sobrenatural com suspense psicológico, toda uma atmosfera inquietante e uma tensão constante, coisa que não é novidade na filmografia do Scott Derrickson. O Ethan Hawke, ele interpreta o vilão de uma maneira realmente perturbadora e muito assustadora, dando assim uma profundidade interessante no seu personagem. Já o protagonista, né, que é o Finney, que é interpretado por esse ator aqui, é construído como um garoto sensível e corajoso, o que faz o espectador torcer pela sua sobrevivência. Mas eu acho mais interessante também em como esse ponto dele se correlaciona também com a irmã dele, né, que é a personagem que eu acho que é muito mais desenvolvido. Pontos mais originais do filme é o telefone mágico, que conecta o passado e o presente, funcionando como um elemento narrativo muito bem explorado. O ritmo do filme ele é muito acelerado, alternando, né, momentos de silêncio com picos de som. E assim, eu não sou um grande fã do filme, e assim, já quero falar isso, mas se você curte filmes de terror que fogem do clichê, com a atmosfera densa, personagens até que bem desenvolvidos e uma trama que mistura o real com o sobrenatural, Telefone em Preto é uma ótima pedida. Ele não é um dos melhores filmes de terror que eu já vi, nem tampouco é um dos piores, mas eu gosto da forma como ele aborda os seus subtemas e desenvolve a sua história. Mas eu acho que é uma ótima recomendação para quem curte uma produção bem dirigida e muito bem escrita no que ela tá dentro aqui dessa sua proposta. Então, se você ainda não assistiu o Telefone Preto, eu acho que ele está disponível nos serviços de streaming do Telecine Play, mas eu vou deixar a informação, beleza? Então assista o Telefone Preto, lançado em 2022 pela plataforma vermelhinha, sobre a história real,
que é baseado no livro de mesmo nome do jornalista Charles Schreiber. O Enfermeiro da Noite é um lembrete que não se pode confiar nem nos rostinhos mais bonitos. Quem entendeu essa parafrase sabe exatamente do que esse filme se trata. Na trama, uma mulher faz amizade com um novo colega no trabalho, um enfermeiro gentil e agradável, mas ela logo descobre que a tragédia segue o homem por onde quer que ela vá. Seus pacientes morrem de forma feita e a polícia abre uma investigação. Mas será que isso significa alguma coisa? Hey! What's going on? Just, work's been pretty awful without you there. You and I were partners. I don't want to talk about work. Is it because what they're saying is true? O Enfermeiro da Noite, ou The Good Nurses, de 2022, dirigido por Tobias Lindholm, é uma espécie de suspense, terror psicológico que me agradou bastante, especialmente na forma como o diretor e o roteiro constroem a narrativa de uma forma muito visual e muito emocional. Ele usa uma câmera simplista com movimentos contidos e uma paleta de cores neva que às vezes ela varia muito, com tons um pouco mais saturados, sempre em ambientes mais escuros. E essa ideia ela reforça o clima de tensão crescente e o caos emocional que a história vai revelando aos poucos. As atuações são muito interessantes. O Ed Redmayne, ele interpreta aqui o vilão, que é o Charles Cullen, e ele tá muito bem aqui nesse papel. Ele entrega um personagem frio, aparentemente, mas com uma inquietação interna que vai se revelando nas suas nuances. O trabalho corporal e facial do ator é sutil, mas muito impactante. Você nunca sabe ao certo o que ele está sentindo ali nas cenas, e isso aumenta bastante o desconforto. Ele incorpora esse tipo de vilão disfarçado de boa pessoa, mas com muita precisão. A Jessica Chastain, quem conhece a atriz sabe que ela sempre está fazendo os mesmos papéis, e aqui não é diferente. Ela interpreta aqui a Amy Loughlin, essa outra personagem aí, que tem um papel que parece ser mais simples à primeira vista, mas ela consegue dar uma presença muito humana e muito sensível. Ela não precisa de grandes gestos para entregar uma atuação forte, o que aqui funciona muito. Há outros personagens secundários na história, nesse filme, como um grupo de detetives e ali o pessoal do hospital, que ajudam a construir o cenário da investigação, mas o foco mesmo está na relação entre os dois protagonistas. Eu gosto muito desse filme e, apesar de não ser perfeito, ele compartilha de alguns probleminhas que eu vejo ali no Telefone Preto, como certas partes menos exploradas, Aqui as atuações elas sustentam e elevam o roteiro. O filme tem um ritmo muito fluido e isso ajuda demais a manter a atenção e o interesse do público do início até o final. É um filme que eu gostei muito. Na época do lançamento dele eu só vim ver ele, na verdade, esse ano, e eu vi que ele estava na Netflix, e assim, é um filme muito bom, eu gosto bastante, então assistam. Lançado em 2007 e também baseado em um livro do Jack Ketchum, que por sua vez se inspira no caso real de Sylvia Liggins, dirigido por Gregory Wilson. A Menina da Porta ao Lado é ambientado na década de 50 e acompanha David, que é um garoto que vive em um bairro aparentemente pacato. Tudo muda quando duas jovens, Meg e sua irmã, vão morar com a tia Ruth Chandler. Ruth, que já apresenta sinais de instabilidade mental, começa a abusar física e psicologicamente de Megan com a cumplicidade de seus filhos e outras crianças da vizinhança. O filme segue uma espiral de violência, crueldade e omissão que choca pela brutalidade e frieza do qual é retratado. Accident. Both parents died too. Mom says he must have died instantly. You stopped by to get this to David. She's something, isn't she?
Mrs. Chandler must love having her around. Tent worms. I'll do this one, and you can do the rest, okay? I don't want to. David? Hey, Meg, how's it going? I haven't eaten in almost 2 days. Não é um filme de terror convencional. É um drama extremamente pesado, angustiante e baseado em um caso real chocante. O terror aqui é humano, realista e emocionalmente destruidor. É um filme difícil de se assistir, perturbador, muito desconfortável. E é exatamente essa é a sua proposta. E o que mais? Ele é um drama de terror psicológico, onde o verdadeiro terror vem da maldade humana e da sua omissão. Não se trata de um vilão sobrenatural, ou monstros, ou criaturas ficcionais. O horror aqui está na maldade humana, cotidiano, o possível. A atmosfera do filme ela é construída com muito silêncio, olhares, comportamentos e uma tensão crescente, mais sugerida, né, do que mostrado. A direção aqui do filme aposta em um clima sufocante, em que os limites entre a disciplina, o abuso e o sadismo são colocados em a atriz, né, que vive a responsável, né, pela casa, a velha lá, né, assustadoramente reais e muito cruéis e muito cruas, né? A Menina da Porta ao Lado é um daqueles filmes que nos lembra que o mal pode morar em qualquer lugar, né? No lado da nossa casa, no nosso bairro, em qualquer época ou em qualquer momento, né? E ele fala exatamente sobre essa inocência perdida, sobre o poder do silêncio e da omissão, e sobre como a violência, quando aceita ou ignorada, se transforma em algo muito maior, muito pior, né? E muito maior, né, do que se parece. E eu achei esse filme muito bom, mas muito desconfortável. Tem inclusive um outro filme que eu tive a mesma sensação, que é aquele Irreversível do diretor Pascal Noé, né? Que eu tive a mesma sensação angustiante. Mas assim, eu gostei do filme, mas eu vou recomendar aqui, mas assista se você realmente estiver bem mentalmente, porque ele é muito pesado. Red Runes acompanha Kelly Ann, que é uma jovem obcecada por um serial killer acusado de crimes brutais. Ela passa todos os dias acompanhando o julgamento do homem, mergulhando em fóruns online, vídeos de audiências, arquivos criminais e, aos poucos, entra em um estado de fascínio perigoso e doentio. O drama gira em torno dessa obsessão com o horror, com a ideia da proximidade com o mal e até mesmo com a busca por conteúdo extremo na Dark Web. O universo desse filme e da cultura digital, Red Runes são espaços lendários ou reais da Dark Web, onde crimes violentos são transmitidos ao vivo, audiência e participação de quem o assiste. O filme não mostra cenas gráficas, mas trabalha com a ideia de que o verdadeiro horror está na nossa imaginação e na obsessão de quem assiste. E até onde alguém estaria disposto a chegar mais perto daquilo que se considera a verdade ou a emoção extrema. Um filme que ao mesmo tempo é um drama, é um suspense e também um thriller psicológico. Red Runes, Obsessão Doentia, não brinca tanto com o tempo narrativo, mas entrega várias cenas angustiantes e carregadas de tensão emocional. A protagonista, que é vivida pela atriz Juliette Gariepi, que ela tá impressionante aqui no seu papel principal, né, da protagonista, né, que é a Kelly Ann. Essa personagem fria, calculista e constantemente ela carrega o filme com uma presença magnética mesmo nos silêncios. A direção aqui do Pascal Planté aposta justamente nisso,
no desconforto silencioso, na estética minimalista e um clima de tensão psicologicamente muito constante. É muito impressionante como o filme ele apresenta muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele demonstra muitas ideias muito gradativas e também a montagem ela é muito... Ele traz uma crítica muito direta, incômoda e extremamente atual ao voyeurismo, à fetichização da violência e a obsessão por crimes reais, temas que ainda hoje são muito presentes na nossa sociedade, principalmente ao consumo de true crimes e conteúdos extremos online. Também em feridas sociais, cutuca o espectador e propõe uma reflexão séria sobre os limites da curiosidade, da empatia e da nossa relação com o horror. É um filme que abraça o realismo, deixa o lado ficcional mais sutil, fazendo com que o desconforto venha justamente da proximidade com o mundo real. E assim, se você gosta de filmes que exploram esse lado mais cru, provocativo e psicológico com boas atuações, um roteiro tenso e uma direção certeira, Red Rooms é a pedida perfeita. É um filme impressionante, eu já queria ter assistido ele há muito tempo. Ele saiu em 2023, ele saiu em 2024, eu vi esse ano. E cara, que filme impressionante. A fotografia, montagem, design de produção, tudo isso reforçam nesse universo muito mais sombrio e intimista, tornando essa experiência muito intensa. E é um filme impressionante, eu gostei bastante. Por fim, mas não menos importante, temos aqui uma obra brasileira fascinante que se chama O Lobo Atrás da Porta, lançada em 2013, dirigido por Fernando Coimbra e estrelado por ela, Leandra Leal, Emiliano Cortez e Fabiola Nascimento. Essa é uma das obras mais interessantes que eu assisti, que se relaciona com o true crime. E olha que estamos falando de um filme brasileiro. A trama começa com o desaparecimento de uma criança. A partir dessa fragilidade, o filme nos leva para uma delegacia onde o pai, a mãe e uma mulher envolvida, com o pai no caso, são interrogados. A investigação ela vai revelando camadas de mentira e a gente aqui é levado para dentro de uma tela emocional e psicológica sufocante. No meu canal antigo, eu fiz uma lista uma vez sobre filmes brasileiros que eu gostava, no caso, e eu indiquei esse filme porque eu acredito muito que ele é sim um dos meus filmes de suspense prediletos, e eu acho muito interessante a maneira como o Fernando Coimbra, o diretor, ele na maneira como ele escolhe contar essa história. A trama ela brinca bastante com o nosso próprio preconceito, não o preconceito dos personagens, mas o nosso enquanto espectadores, aquele preconceito narrativo das coisas que a gente acha que vai acontecer e não acontece. E aí tem essa coisa mais louca que acontece no filme, que a gente fica fascinado. Para começar, eu acho muito interessante como a Leandra Leal ela consegue entregar para mim uma das suas melhores interpretações da sua carreira. Ela que já é atriz de novela, cinema, TV, e aqui ela brilha demais. A sua personagem ela é complexa, intensa e muito envolvente. Mas eu também gosto bastante aqui do Emiliano Cortez e da Fabiola Nascimento. Ambos esses personagens eles são muito bem aqui nesses papéis, Eles complementam esse triângulo de uma forma muito impecável, muito específicos e precisos e no silêncio carregado de tensão. A fotografia ela é crua, contida e o clima geral do filme é inquietante de uma forma muito crescente, muito louco como a fotografia, como também outros setores do filme se entrelaçam bastante. É um dos melhores filmes brasileiros que abordam assassinatos e crimes reais,
mesmo sendo ficcional. Tem outros filmes brasileiros com esse toque de true crime, mas eu acho esse impressionante. Eu acho impressionante como esse filme ele é tão bem feito, né? Ele é tão bem encaixado, ele é tão bem composto nas suas ideias, seja na fotografia, seja na montagem, seja nas suas atuações, na proposta da direção e também aquela trilha sonora, aquele zumbidio, aqueles efeitos sonoros, aquelas coisas que tem no filme, para mim muito interessante, muito é bom. E que bom que é um filme brasileiro. Deixa eu rolar, ficar junto. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou, qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que é? Você tá louca? Ei, gostou dessas premissas intrigantes e interessantes? Se você curte filmes que misturam suspense, mistério e crimes reais com um toque de originalidade, não deixe de conferir essas obras. Tenho certeza que esses filmes vão prender a sua atenção do começo até o final. E me conte aqui nos comentários qual o seu filme favorito de crimes reais que está nessa lista. Ou aqui o seu filme favorito de true crimes que não está nessa lista. Conte também se tem alguma outra história que você acha tão curiosa que merecia virar um filme. Eu quero saber tudo aí na aba de comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo Jota Críticas. Valeu. E até a próxima.